Mais um episódio do Recorte Jurídico, hoje recebendo uma das maiores autoridades do direito empresarial a nível nacional. Ele tem escritórios aqui em Teresina, escritório em São Paulo e atende clientes em todo o território nacional. É uma honra receber o amigo Alex Noronha. Doutor Alex, é um prazer ter você conosco aqui hoje no Recorte Jurídico. Prazer é meu, Davi. É uma honra contribuir com o seu quadro, que sempre debate assuntos interessantes, modernos e palpitantes, né? É muito bom contribuir com você e com a sociedade piauiense. Hoje a gente vai falar sobre a importância do advogado empresarial no planejamento patrimonial dos empresários. Mas antes de começar esse tema tão importante, eu queria, doutor Alex, que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua trajetória aqui no estado do Piauí. Pode ficar à vontade. Bom, eu sou advogado há 15 anos, né? Após formar em Direito, busquei me especializar em Direito Empresarial. Também tenho uma atuação muito forte no Direito Médico, a qual sou especialista. Hoje sou mestre em Direito Empresarial. E ao longo desses 15 anos, sempre advoguei no Direito Empresarial de forma ininterrupta, né? Passando por todas aquelas etapas que todo e qualquer advogado que chega onde nós queremos chegar, passou, né? Fui advogado, fui estagiário, fui advogado contratado, fui advogado associado, aluguei sala em escritório, até chegar à sede do nosso escritório, como hoje ele está, com uma série de colegas que nos ajudam, associados, sócios, bem como também a atuação em vários lugares, né? Especificamente a nossa atuação mais forte, lógico, aqui em Teresina, mas essa virtualização dos processos, bem como dos procedimentos também, e as assessorias permitem que nós possamos alcançar os empresários nos mais distantes locais do Brasil, né? Então, hoje nós somos somos advogados que nos posicionamos nessa parte de advocacia, não só na atuação de repressão a eventuais problemas, né, atuação ali emergencial, mas também de forma preventiva, propositiva junto àqueles empresários. Então, hoje o que nós fazemos é isso no dia a dia da nossa advocacia empresarial. E geralmente quando a gente traz os convidados aqui no programa, o nosso intuito é inspirar advogados e mover aqueles que precisam de um clique na carreira. Com relação a como aquele advogado chegou lá, o que é que, na sua opinião, é o mais importante para ter sucesso na advocacia empresarial? Bom, a advocacia empresarial, como todos os outros ramos, ela exige, né, além do estudo especializado, do cuidado com aquela matéria, mas também exige uma estratégia na sua atuação, né? E aí é importante, Davi, a gente sempre retratar casos concretos, né? E aí eu posso contar um pouco da minha história, né? Como eu cheguei no direito empresarial, porque às vezes, mais do que qualquer estratégia, porque cada um tem tem sua história, vai ter o seu caminho, é importante você dar uma luz daquilo que você viveu, né? Então, o direito empresarial, quando me formei, embora eu soubesse que queria explorar o direito empresarial, aquilo parecia muito distante, né? Um advogado recém-formado conseguia advogar no direito empresarial, para empresários em geral. Então, para mim, serviu a seguinte estratégia, né? Onde eu estagiei, nós atuávamos fortemente no direito médico, né? Então, eu falei que tinha uma atração pelo direito médico porque foi a minha porta de entrada para o direito empresarial, né? Então, lá no começo, eu pensei, como que eu vou entrar, como que eu vou competir com advogados que eram magníficos, né, no direito empresarial, representativos aqui no estado do Piauí, Sim. até fora. Inclusive, cito com quem eu trabalhei, que era o Dr. Borges Júnior, a quem eu tenho um grande agradecimento e sempre que tenho a oportunidade o agradeço. Então, como que eu iria sentar à mesa desses advogados empresariais, né? Advogar para os empresários? E aí eu visualizei que aqueles médicos, né, donos de hospitais, clínicas, todos tinham as características de empresário, né? Possuíam um CNPJ, possuíam negócios empresariais, contratos, patrimônio. Então, foi o nicho que eu escolhi para ingressar no direito empresarial. Então, os primeiros empresários que eu advoguei lá no início eram médicos, a exemplo, né? Então, eu usei o direito médico como uma porta de entrada para a advocacia empresarial. E o resto foi história. Então, lá no início, eu até digo que mais de 80% dos meus clientes, pessoas jurídicas lá no início, eram
clínicas ou hospitais, né? Hoje isso já se inverteu, né? Dos mais diversos empresários que nós assessoramos, eu creio que do nicho de saúde, né? Da área de saúde, não representam nem 10% dos clientes do escritório, mas porque foi uma evolução. Então, o que eu diria é que sempre você vai encontrar o seu caminho, Sim. né? Mas com estratégia, o ideal é você visualizar aquela área que você quer trabalhar e saber como que você vai se incluir, né, no rol daqueles advogados com o tempo, isso exige bastante tempo, bastante atuação, persistência, né? Porque advogado tem que ter essa paciência Musculatura que a gente chama, e né? ganhar essa musculatura mesmo para que você possa estar pronto quando você, de fato, chegar na atuação que você queria. Antes de começar a falar sobre planejamento patrimonial, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do advogado ser especializado. Que a gente fala sobre super nichos. Hoje, a importância que é o advogado ele ter especialidades em causas específicas. Porque a gente percebe que tem muita peculiaridade. E quanto mais eficiente você é e mais rápido você é, provavelmente seu nome dissipa mais rápido. Então, qual é a importância disso hoje na carreira de um advogado no ramo empresarial? Bom, eu hoje não tenho dúvidas que é muito importante que você, como advogado, individualmente, você tenha uma especialização e cada vez mais constante naquela área que você vai atuar. E sim, verdade, a advocacia, volto a dizer, individualmente, ela exige cada vez mais esse excesso de especialização e que você esteja, né, por dentro de todas as atualidades, tenha reação rápida nas situações que se apresentam e para isso você tem que ter conhecimento específico. Porém, tem um ponto que é importante destacar, tá? Em especial na advocacia empresarial, que é a que eu estou tratando. É que a advocacia empresarial ela tem uma particularidade, né? Dentro do direito empresarial propriamente dito, nós temos ali as questões societárias, relações societárias, né? As grandes negociações empresariais, a propriedade intelectual, né? Toda a parte de direito autoral, marcas, patentes, né? Que é propriedade industrial. Então, tem as matérias específicas de direito empresarial, mas sob o guarda-chuva do direito empresarial, acaba que você vai se deparar com outras situações que também exigem outros conhecimentos amplos, né? Você, como advogado empresarial, acaba tendo que ter um pouco de conhecimento de direito tributário, direito trabalhista, direito criminal, naqueles crimes que envolvem a atividade empresarial. Então, é importante, não só como advogado individual, você ter determinados conhecimentos gerais, mas dentro de um escritório que se diz um escritório de advocacia empresarial, você também ter outros profissionais ou conhecimentos específicos que possam complementar a atuação, né? Então, no direito empresarial se torna muito importante que você detenha esses conhecimentos gerais para que você possa entregar a solução àquele cliente, tá? Mas sim, eu acredito que a especialização, inclusive esta de ter o conhecimento do dia a dia de um empresário, ela se torna extremamente importante para que você seja competitivo no mercado de exploração econômica da advocacia, não tenho dúvidas. Para quem está em dúvida hoje sobre o nosso tema, construir patrimônio, fiz o dia a dia, tive alicerce, e agora? Vamos começar. Como é que primeiro passo para eu fazer um planejamento patrimonial seguro da minha empresa? Bom, nós estávamos falando sobre planejamento patrimonial e a gente tem que voltar àquilo que é a importância do advogado no dia a dia de uma empresa, né? Então, o primeiro ponto, inclusive isso é uma mensagem para os colegas advogados, mas um alerta também aos empresários, é que pesquisas empíricas mostram que menos de 5% dos empresários brasileiros possuem algum tipo de advogado ou escritório de advocacia que presta assessoria de forma continuada, ou seja, participa do dia a dia da empresa, né? Via de regra, nossa atividade de advocacia, e a empresarial não é diferente, ela está muito associada a esse conflito, ao surgimento de eventuais problemas que devem ser sanados, né? Quando, na realidade, essa não é a melhor prática. Então, o primeiro ponto é de que, por cultura mesmo dos empresários brasileiros, ainda existe um percentual muito grande de empresários que estão aí necessitando de algum tipo de assessoria e que os advogados empresariais podem explorar. O segundo ponto
e aí sim torna mais importante ainda essa palavra de planejamento, né, para os empresários, é que nós vivemos num cenário totalmente desfavorável para os empresários no Brasil, né? Em todas as pesquisas internacionais, onde são levantados índices, o Brasil está em péssima colocação quando diz respeito ao risco empresarial, né? Desde burocracia, segurança jurídica e vários outros critérios. Então nós temos um cenário aí de muita dificuldade para os empresários, né? Instabilidade jurídica, alterações legais constantes no campo fiscal, nas relações de trabalho. Então já existe um status de dificuldade muito grande ao empresário, bem como também os recursos são cada vez mais escassos, né? Então você imagina que um empresário que vive no mundo que nós vemos com tantas obrigações não pode deixar dinheiro na mesa, não pode perder Sim. oportunidades, não pode desperdiçar nada, né? E aí o planejamento se torna muito importante, né? E o advogado empresarial tem uma figura central e muito importante nesse planejamento do empresário, quer seja no desenvolvimento da atividade empresarial em si, né? Como disse, analisando todos os riscos, participando do dia a dia do empresário para evitar desperdícios, riscos desnecessários, ou mesmo até aqueles que vão ser necessariamente corridos, porque existe o risco da atividade empresarial que é decorrente do dia a dia do empresário, mas que isso tudo seja muito bem analisado, bem como também preservação daquele patrimônio que já foi alcançado pelo empresário, né? Aí não só no planejamento Perfeito. patrimonial como um todo, ou seja, protegendo aquele patrimônio que você adquiriu, pensando nos aspectos fiscais, bem como de sucessão, né? Não só sucessão empresarial, como sucessão patrimonial. Então, a preservação do patrimônio, que faz parte do planejamento patrimonial, é o principal aspecto do planejamento patrimonial, ele precisa ser cada vez mais observado. E é impossível isso ser feito sem um bom advogado empresarial, dentre outros profissionais que estão ali envolvidos, né, da contabilidade e outros mais. Mas o advogado empresarial ele tem um protagonismo muito grande nesse planejamento patrimonial do empresário. Eu queria que o senhor falasse Vamos contar uma história para que as pessoas possam realmente entender do que a gente está falando aqui hoje, da importância que é isso. Qual uma história que tem ali marcado nesses anos aí de estar acompanhando esses planejamentos? Olha, esses conflitos empresariais, a gente nunca pode citar o nome, né? Por questão ética, a gente não pode relatar, mas tem um caso que me marcou profundamente. Isso tem quase 15 anos, né? Quando era mais raro ainda que um advogado participasse da elaboração de contratos sociais, de planejamentos sucessórios e patrimoniais em geral, né? E eu me deparei uma vez com a ação de dissolução de sociedade que foi emblemática para mim. Era uma grande empresa grande até para efeitos nacionais, né? E no caso concreto houve a morte de um dos sócios, né? Era o sócio administrador, mas também aquele que tinha maior percentual das cotas sociais e o que tinha um maior conhecimento, né, foi fundador da empresa. E quando do falecimento, ele possuía alguns filhos e o contrato social não previa como se daria essa sucessão empresarial, bem como também como se daria a sucessão naquelas cotas, patrimonial daquelas cotas, né? E eu me lembro que foi uma demanda judicial a qual eu me lembro bem, porque quando fui protocolar o tempo, os processos não eram virtuais, não é essa moleza que hoje tem, né? Eu me lembro que nós chegamos ao fórum com volumes e mais volumes de documentos, né? De em especial papel contábeis, para protocolar aquela ação. Foi um evento quando chegou no fórum, porque tinha dezenas de volumes, né? Mas o que eu quero, ao final, o que eu posso dizer, é que eu vi aquela empresa quase chegar ao fim por conta dessa falta de planejamento, né? E eu ficava, ainda naquela época que eu tinha muito menos experiência do que tinha hoje, eu ficava aflito porque eu via o quanto um advogado poderia ter feito diferença quando da elaboração do contrato social, do acordo entre sócios, tivesse planejado aquela sucessão patrimonial, teria evitado de problema, né? Ao final, essa empresa acabou sendo vendida para um grupo, mas num preço muito menor do que deveria. Tudo por falta de planejamento. E se não tivesse acontecido isso também, de outro grupo ter adquirido essa empresa, provavelmente ela teria chegado ao seu fim,
né? Por conta de conflito entre os herdeiros, entre os sócios remanescentes com os herdeiros dos sócios, do sócio falecido. Então, aquilo me causou, me marcou profundamente, né? Inclusive, foi um norte para a minha advocacia empresarial. Eu sempre pautei minha advocacia na prevenção e no combate preventivo de eventuais problemas, né? Então eu poderia citar esse caso porque foi um caso emblemático e até de grande relevância financeira e de impacto social, né? Por conta de uma empresa que tinha muitos empregados, muitas pessoas que viviam da contribuição daquela empresa. O senhor entrou nesse ponto e aí eu queria te fazer uma pergunta. O que fazer com a empresa quando só uma pessoa sabe tocar ela? Que, por exemplo, eu já vi vários casos de empresas, por exemplo, a empresa está de vento e popa, porque o empresário é quem vende, é quem administra, é quem toca as pessoas, aí, de repente, ele falece. E a empresa cai na mão, por exemplo, da esposa, e ela não sabe tocar. Qual é a sugestão que o senhor dá para uma empresa, um patrimônio, ficou na mão de alguém que ela não tinha essa incumbência antes e agora ela vai ter? Bom, isso faz parte, a resposta está no tema do nosso debate, que é planejamento, né? Eu sempre digo para os clientes que a empresa só tem 3 caminhos, né? Ou ela continua a crescer, ou ela morre, ou ela é vendida, né? Então, hoje está cada vez mais comum, inclusive, né, grupos, não só aqui no Piauí, mas no Brasil inteiro, que são adquiridos por fundos. Eu, inclusive, tive vários clientes que foram adquiridos parcialmente ou totalmente por fundos ou investidores que adquirem essas empresas, né? Então, a gente sempre costuma dizer isso. Então, olha, ou ela continua a crescer, ou se você não tem ninguém para suceder, ou não tem mais como ampliar, você vai vender ou ela vai se encerrar, né? Mas assim, isso tudo se resolve com planejamento. E são 2 planejamentos diferentes. Existe o planejamento jurídico, propriamente dito, né? Onde você vai estruturar toda a parte jurídica para aqueles que sucederão, se terceiros ou se um grupo que vai adquirir, ou mesmo os seus sucessores. E existe o planejamento pessoal, né? Que o empresário, que é isso que você me perguntou, o empresário tem que planejar o futuro, né? E aí ele, eventualmente, se ele pretende que alguém possa, na falta dele, sucedê-lo, tem que haver planejamento e tem que haver preparo, né? Então, isso é muito comum em empresas familiares, que, diga-se de passagem, são mais de 90% das empresas no Brasil, elas são familiares. Então, é muito importante que aquele empresário sempre tenha um planejamento. Volto a dizer, um planejamento patrimonial para que o contrato social, acordo entre sócios, haja previsão, né? E também nos contratos civis, a previsão de quem vai suceder patrimonialmente, mas também a parte de sucessão empresarial, né? Então, se o interesse dele é que a empresa seja vendida, ou se eventualmente alguém na família vai suceder, ele tem que fazer o planejamento de preparo dessas pessoas que irão suceder. Porque, de fato, pode ser catastrófico. E não só quando ele é o único sócio, tá? Mas se ele é sócio minoritário, ele também tem que haver essas previsões de sucessão patrimonial, e a sociedade tem que prever o que acontece com os herdeiros. Eles ingressam ou não na sociedade, se aquelas cotas serão liquidadas, mas tudo isso se resolve com a palavra que é o centro do nosso debate hoje, que é planejamento, né? Planejamento não só patrimonial, como de sucessão na empresa também. Então é muito importante, sim, e só o planejamento pode resolver isso. Tá bom. Doutor Alex, outra dúvida que é bem recorrente para os nossos ouvintes é com relação a preparar a musculatura da empresa. Eu não queria destoar um pouquinho do nosso tema de hoje, mas eu queria só que o senhor falasse um pouquinho como é que eu posso preparar a minha empresa para que ela cresça de uma forma saudável. Que é, por exemplo, eu entrei, tô vendendo um determinado tipo de produto, só que agora o horizonte começou a aumentar a partir do momento que a empresa começou a pegar uma envergadura maior. Qual é a importância do advogado participar dessa parte? Que muitos empresários, eles são excelentes vendedores, mas pecam em técnica, por exemplo, de cotização e de outros fatores. Como é que a gente pode fazer isso? Davi, essa talvez seja a maior causa de morte das empresas, né? E de insucesso dos empresários, né? Porque, eventualmente, quem dá certo cresce. Mas se você cresce errado,
o seu risco de perecer é ainda maior, né? Aquele empresário que nunca cresce, que não evolui, ele até está sujeito a menos riscos, mas quem pretende crescer e quem vai evoluir, ele já deve primar por processos sólidos, por assessorias, por participação de advogados, de profissionais que deem essa musculatura desde o seu crescimento, né? Porque se eventualmente você cresce desordenado, de forma desorganizada, você está atraindo para si riscos que muitas vezes você nem sabe. E de fato, a maioria dos empresários não detém esse conhecimento e não tem de deter mesmo, né? Cada um tem a sua tem o seu conhecimento, tem a sua área específica. Então, eu diria que esse é o ponto central de sucesso para o empresário. Naturalmente, é mais do que normal que aquele que começa uma atividade, muitas vezes não tem nem a estrutura básica, quanto mais uma assessoria jurídica. Porém, se você vê que o seu negócio tem futuro, se você está experimentando algum tipo de crescimento, né? Você está sentindo esse sabor do crescimento, você também deve procurar já de cara, né, lastrear esse crescimento numa organização mínima, inclusive nos aspectos jurídicos, contábeis, sob pena de depois você também experimentar um dissabor muito grande e eventualmente ver seu negócio vir a não ter sucesso, né? Então é muito importante isso, esse talvez seja um dos maiores bloqueios que evitam ou que causam, né, o falecimento de determinados negócios, o fim de determinados negócios, de determinados empresários e empresas, por essa falta de conscientização de que você não tem que estar grande para pensar grande ou se organizar como um grande, né? Você tem determinadas organizações que você já deve ter no seu crescimento. Trocando pela uma questão prática, o que nós estamos falando aqui é sobre planejar o caixa, ver a previsibilidade, por exemplo, do faturamento, fazer um plano de ação para que possa levar para um banco, para ter uma linha de crédito e ter um caixa seguro, né? Que a gente fala muito isso, que o futuro de qualquer empresa está relacionado a ter ou não caixa, né? E o advogado ele pode ser um auxílio nessa parte, um auxílio de realmente eu poder entrar num banco e ter uma possibilidade de conseguir uma linha de crédito, de conseguir ter uma previsibilidade de até 5 anos de vida útil da empresa, né, doutor? Além da questão financeira, que isso é muito importante, então todo empresário tem que ter a sua empresa estruturada no aspecto contábil, financeiro, até para efeito de determinados limites de responsabilidade, mas é porque no dia a dia da empresa mesmo, todas as suas relações e todas as suas estruturações têm de estar bem estabelecidas, inclusive com critérios jurídicos, né? Lá no escritório nós prestamos assessoria, como disse preventivamente, a muitos empresários, e nós temos lá um método de trabalho onde quando qualquer empresário chega ao nosso escritório com alguma dor do crescimento, né? Alguma necessidade ali que ele começa a sentir, algum ponto de conflito que ele está enfrentando, nós fazemos um apanhado das principais situações, das estruturas básicas jurídicas que um empresário deveria observar. Então, nós observamos desde propriedade industrial, né, a sua marca, se envolve direitos autorais, nós verificamos as relações societárias e as estruturações societárias, né, se trata de uma empresa familiar ou não, nós observamos a parte fiscal, né, também com o regime de tributação, se é o mais adequado ou não ao exercício da profissão dele, se ele está deixando algum dinheiro na mesa em algum local, nós verificamos as relações de consumo também, que são muito importantes, as relações de trabalho e o respeito a todos os ditames trabalhistas e laborais, para que você depois não tenha problema, dentre vários outros. Então, nós até temos um produto lá que é estruturando sua empresa em 10 etapas, né? Então, nós verificamos 10 etapas, em 10 etapas, todas essas estruturas básicas de uma atividade empresarial. Mas o que nós verificamos, Davi, na prática, é que todos aqueles empresários que utilizam-se, né, e observam esses critérios mínimos para que a empresa possa crescer de forma saudável, eles possuem uma longevidade, né? Como eu já advogo há 15 anos do direito empresarial, o que é que eu observo? Aqueles que não observaram essas boas práticas, eles hoje enfrentam dificuldades, se já não pararam, né? E aqueles que eventualmente prosperaram ou estão em constante crescimento saudável, eles têm essa boa prática de observar todos esses critérios básicos, né? Eu digo, inclusive, que os meus maiores professores não foi a academia de direito, não foram as especializações, nem o mestrado, são
a vivência com esses próprios clientes, né? No dia a dia a gente se depara com os mais diversos empresários, dos mais diversos nichos, e aí a gente vai aprendendo com os cases, com os casos que nós vamos acompanhando, né? Específicos de cada área, e a gente vai verificando quais são os casos de sucesso. E o que a gente vê como moda, né, como regra, é que esses que crescem de forma saudável e fazem de forma planejada, não só planejam não só um planejamento patrimonial propriamente dito, mas da sua atividade do dia a dia, empresário, são os que têm maior sucesso a longo prazo. Pessoal, agradecer a participação do Dr. Alex nesse mais um episódio do Recorde Jurídico. Falar também do Escritório do ano 2025, vai acontecer em dezembro, com 100 escritórios ranqueados em todo o estado do Piauí. Dr. Alex, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse a indicação de um livro e uma frase que o senhor acredita que o senhor leva para a vida. Pode ficar à vontade. Bom, eu tenho um livro que gosto muito que fala sobre a antifragilidade. Você pode procurar, que é o Antifrágil, né? É um livro que eu já li por 2 vezes, é extremamente interessante, vai ser muito bom, inclusive para os empresários que enfrentam tanta dificuldade no dia a dia, né? E a mensagem que eu deixo é de esperança, né? Eu acredito que por mais que os empresários e nós advogados também somos profissionais liberais, enfrentemos dificuldades no dia a dia, vejamos cada vez mais obstáculos, mas é da nossa profissão, assim como a do empresário também, se adequar, se adaptar a essas situações, né? Inclusive nesse livro de antifragilidade ele fala isso, o mais forte não é aquele mais duro, né? Mas aquele que se adapta, ele tem que ter certa flexibilidade. E cabe a nós, empresários, advogados, nós enfrentarmos as dificuldades, nos adaptando, vibrando de acordo com as pancadas que nós tomamos para que nós cheguemos onde nós tanto queremos. Obrigado, Alex, por mais esse episódio. Eu que agradeço. E para você que ficou até aqui, curta, comente, compartilhe esse episódio e até o próximo episódio. Tchau, tchau.